se esse pensamento já chegou dentro da igreja, e qual é o problema, qual é o conflito do cristianismo com esse tipo de pensamento, na qual, vamos dizer assim, essa nova ordem mundial propõe? Ok. Vamos começar com a segunda parte, Eric. Primeiro, que a concepção que a igreja tem do mundo é aquela que ela recebeu da revelação de Deus. Certo. Ok? A igreja vê o mundo, vê a realidade, vê todas as coisas a partir do quê? Da fé, a partir da lente da revelação de Deus, que é, aqui, Eric, por excelência, a verdade última. Deus é o Criador. O que nós precisamos resgatar é que Deus é o Criador. E somente aquele que criou sabe exatamente qual é a realidade de cada coisa. Para que aquilo foi criado? Qual a sua finalidade? Então, primeiro nós temos que dizer, a igreja, ela recebe a revelação de Deus sobre si mesma, sobre o próprio Deus, sobre a própria igreja, sobre toda a criação, tanto que a dimensão escatológica universal, a escatologia universal, me permite fazer esse parêntese, que é, qual será o fim da igreja, de toda a humanidade e do cosmos, versa exatamente sobre isso, sobre o que está revelado por Deus. Certo. Então a igreja não inventou nada sobre a criação. A igreja, a visão que ela tem sobre o mundo é aquela que ela recebeu de Deus e plenamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre si, a igreja é sal da terra e luz do mundo. Cristo deixou isso claramente. Certo. Se até o Concílio Vaticano II, o belo e santo Concílio Vaticano II, de uma certa maneira, a igreja era vista como uma sociedade perfeita, e após o Concílio Vaticano II precisou haver esse salto não de compreensão doutrinária do que é a igreja, porque a afirmação do que é a igreja já está solenemente proclamada para sempre. Certo. A igreja é o sacramento universal de salvação, como afirmou tão santamente o Concílio Vaticano II. É preciso dizer que se ela é esse sacramento universal de salvação, se ela é a vida de Deus no meio da humanidade, sendo derramada, sendo trazida ao mundo, é preciso dizer que ela tem claríssima consciência da sua responsabilidade, de trazer o mundo de volta à luz, de trazer o mundo de volta à verdade. E aqui, Eric, no que a concepção da igreja conflita com a concepção de mundo que tem aqueles que querem implantar esta nova ordem mundial, é o conflito que existe entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. Então, por exemplo, quando a igreja recebe de Deus a revelação do que é o homem, do que é a criação, e vem uma outra concepção dizendo que o homem não é exatamente o homem, que o homem, que a criação não é exatamente a criação, que a verdade não é exatamente a verdade, mas com um argumento totalmente frágil, totalmente torpe, totalmente falacioso, é preciso que a igreja reafirme a verdade sem medo e de forma profética e com autoridade. Indo ao outro ponto, esse pensamento, esse ensinamento invadiu a igreja? Não a igreja enquanto instituição, Certo. Não a igreja enquanto doutrina, não a igreja enquanto ensinamento magisterial, mas em forma de cultura, em forma de pensamento, corroeu. Atacou, corroeu, viralizou vários segmentos, sem dúvida alguma, da igreja, inclusive o ensinamento preparatório, por exemplo, para os futuros sacerdotes. Vou te dizer uma coisa com muito carinho, Eric. Há um certo nível de reflexão filosófica e de reflexão teológica que foi totalmente contaminado pelo mesmo tipo de pensamento, pela mesma categoria de pensamento que deu margem, que deu fôlego, que deu meta àqueles que querem executar uma nova ordem mundial. Ou seja, imaginem os que não acreditam em Deus, os que não aceitam Deus, pensando igual àqueles que estão sendo preparados para servirem ao Senhor. Ou dito de outra maneira, melhor dizer assim, imaginem os que estão sendo preparados para servir ao Senhor, pensando da mesma maneira que aqueles que não aceitam a Deus, que negam a Deus, que são contra a Deus e a sua igreja. Onde você acha que dá isso, Eric? Olha, o assunto não é fácil de entender, mas o senhor fez uma boa explicação. Eu só queria resumir sobre isso, se está certo pensar assim ou não. Não é só questão de existir no mundo uma visão cristã, uma visão católica, e uma visão de alguns globalistas na qual estão pretendendo pensar um Deus, uma religião universal.
sem dogma, sem um Deus exatamente claro de quem é. Não é só questão assim do ponto de vista, temos essa opção X, A e B. É isso. Uma é a verdade pré-estabelecida e outra é uma confusão tremenda. Então é uma miscelânea. Isso está claro, né? Está claro. Tá claro. Como não você bem são colocou. duas concepções que concorrem entre si, e aí vamos ver qual das duas que nos compensa mais. Entendido. Uma é a verdade revelada. Ou se crê, ou não se pode viver segundo aquilo que ela é. A outra é exatamente o contrário de tudo isso, que nega tudo isso, que ataca tudo isso, que agride tudo isso. Se quiser chegar lá na frente, mas, por exemplo, Eric, a concepção sobre o ser humano. Criado à imagem e semelhança de Deus. Olha a revelação no Gênesis sobre o homem e a mulher. Que coisa estupenda e maravilhosa. Olha o tipo de compreensão, o tipo de explicação que propõe aqueles que estão aí na base da implantação de uma nova ordem mundial sobre o que é o homem e a mulher. E você fica chocado, Eric. Eu acho que eu vou puxar um assunto aqui, talvez vai ficar mais claro para o nosso amigo telespectador. Algum tempo atrás, já há alguns anos, eu diria, não sei bem quanto tempo, nós Então, pondo a coisa no nível das certo, ideias, você vai fatiando. Não, tá legal. Nós fizemos um programa aqui mesmo no Eclésia sobre a teologia da libertação. Aliás, está lá no nosso site, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia é a nossa página. Todos os programas estão disponíveis. Um deles que estão lá disponíveis para você assistir, que o Padre Wander fez conosco, a teologia da libertação, o problema da teologia da libertação. Eu me lembro que logo no início daquele programa eu perguntei para o senhor, Padre Wander, o que é a teologia da libertação? O senhor em 30 segundos respondeu, uma teologia sem Deus, né? Uma teologia sem Deus. No comecinho daquele programa eu me lembro que o senhor respondeu isso aí. E alguns teólogos da libertação, para dizer o mais famoso dele, não tem como não dizer o nome, Leonardo Boff, ele saiu de uma discussão teológica, de uma discussão que teoricamente priorizava o pobre, o que não é tão claro assim em verdade, porque o marxismo que ele pregava dentro da igreja é uma distorção que acaba relendo todas as verdades de fé, e não deixa de ser o que a gente está dizendo aqui, queria substituir uma verdade de fé por uma ideologia, um simulacro de ideia na qual não era nem cristianismo enfim, estava muito mais próximo da concepção marxista do que cristã. O Leonardo Boff... Concepção pagã, né? Pagã, isso. De história, de mundo, de tudo, né? Não tem como fugir, é isso mesmo. O Leonardo Boff, esse teólogo da libertação, talvez o mais famoso no Brasil, ele deixou de discutir teologia já há muito tempo. Nos últimos livros, e ele até ele se apresenta hoje muito mais como um ecologista do que como um teólogo. E ele é uma das pessoas, talvez, que liderou esse pensamento no Brasil, na qual tem certas... a ver com o que eu estava dizendo agora há pouco. Pensar uma religião, pensar um Deus, que eles vão dizer, sem fronteiras, sem dogmas, sem pré-estabelecido uma hierarquia, tudo mais, é uma visão muito distante da igreja, porém, sempre sobre uma roupagem assim de paz, de harmonia. Isso tudo é a nova ordem mundial? Isso tudo e muito mais. Eric, primeiro, então, vamos aqui. Olha, Leonardo Boff não é mais teólogo, porque só a igreja tem autoridade para conferir esse título. E ele perdeu essa autoridade, ok? né? Ele não é mais teólogo. Certo. Pode ser qualquer outra coisa, escritor, sei lá o quê, modista, conferencista, neurolinguista, o que o queira, vegano, coloque aí qualquer coisa de qualquer natureza, menos teólogo. Certo. Teólogo não. Teólogo é São Tomás de Aquino. Esse aliás, é o teólogo. Teólogo é Santo Agostinho, não? Certo. Teólogo, eu conheço alguns bons, dos melhores. Por quê? Porque são fiéis a Deus, a sua revelação e a sua Santa Igreja. Certo. Ponto. Agora, esse caronismo todo, quer dizer, é que o ecologismo atual é uma vertente, ele é só um veio do todo, do organismo todo, que é esse complexo de ideias que compõem o que nós denominamos nova ordem mundial, que quer substituir totalmente aquilo que existia anteriormente. Então, Eric, essa coisa de pegar carona no ecologismo, de mostrar um interesse desmedido pela natureza, uma espécie assim de quase que um culto, quase que um culto à Pachamama. Mas né? eles chamam a Mãe Terra, ou quase que... Tem aquela expressão até da Gaia, que é uma deusa pagã atribuída à Terra. A Gaia. Não tem esse negócio de Mãe Terra? Tem, a Pachamama. Bom, eu nasci de uma mulher, minha mãe, que hoje creio que está no céu, e de meu papai, e muito bem,
que cooperaram com Deus e como exatamente Deus determinou. Objetivamente falando, não creio que tenha sido gerado dentro da Terra. Bom, aqui, Eric, é fundamental pensar nisso, que esse culto a Deus da Terra, a Pachamama, a Gaia, é uma maneira de neopaganismo, de se tirar Deus do lugar, de se tirar Deus do centro e de substituí-lo. É uma idolatria, é um neopaganismo. Tanto quanto isso você remonta ao Egito e lá você já vai ver. Você remonta às civilizações pré-colombianas, aos astecas e companhia. Todas as civilizações pagãs do mundo passaram por isso. É um retorno àquilo que Bento XVI dizia, a um chamado neopaganismo. Não deixa de ser um neopaganismo, certo, onde a verdade revelada, onde as leis naturais vão sendo suplantadas, vão sendo colocadas de lado e vão sendo substituídas apenas por um punhado de ideologias. E aí quando você pega um expoente desse que se auto-intitula teólogo e vem com um discurso tão carameloso, um discurso tão pronto sobre a defesa da natureza, dos bichinhos e das plantinhas, e se vê claramente que cada vez mais é o ser humano que está sendo colocado de lado, você tem que parar e se perguntar sobre o que está acontecendo. Quando esse discurso da base, quando esse discurso da base, para que um punhado de organismos invistam aí milhões e milhões e milhões de dólares para proteger tudo isso, enquanto o ser humano, que é a obra-prima de Deus, vem sendo colocado cada vez mais no escanteio, para não dizer no lixo, é hora de parar e dizer, tem alguma jogada muito torpe, muito mórbida aí por trás.